Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao canal Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo como desejo que seja o meu. Gratidão, universo, por mais esse dia maravilhoso de hoje, que é o eterno presente do momento do agora, é onde que a vida acontece. Se você é a primeira vez aqui conosco no nosso canal, deixa eu te contar, nós estamos fazendo a leitura e estudo desta ferramenta aqui, ó, se chama Um Curso em Milagres. De forma muito resumida, Um Curso em Milagres, essa ferramenta se trata de espiritualidade. Ela vai ajudar você a entender melhor sobre quem é você, a você elucidar sobre os seus pensamentos, tomar consciência de fato de quem você é. E quanto você consegue fazer isso é quando você olha para dentro de você e responde essa pergunta com muita intensidade. Mas é uma pergunta que nós nos fazemos, mas ao mesmo tempo a gente ignora a resposta de fato. E essa é uma busca, né, da humanidade desde os tempos antigos, né, desde os tempos lá dos gregos, que eles discutiam, foram grandes precursores da filosofia, e eles se perguntavam, né, quem somos nós, qual que é o nosso propósito, de onde nós viemos. Então, muitas coisas místicas, né, que eles foram criando em volta disso, ajudaram também, né, a esclarecer muitas dúvidas que o homem tinha com relação a essa pergunta. E se você gosta, né, desses assuntos assim, eu convido você agora, principalmente se você está chegando aqui, você não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, né, se inscreve, ativa as notificações, tem vídeo novo todo dia, tanto da lição quanto aqui do livro texto. Eles complementam essas ações para que você possa treinar a sua mente todos os dias aí, para que você possa estar sempre evoluindo. Se você gosta desse conteúdo também, compartilha com aquelas pessoas que você acha, né, que vai se conectar com esse tipo de conteúdo, porque isso é legal, você ter pessoas, tá, que estão nessa mesma jornada que você, nessa mesma vibe, para você poder trocar essa ideia e amadurecer. Porque se você conversar com uma pessoa que não está conectada nesse tipo de assunto, ela vai falar assim, você é doido, você é louco. E realmente é um papo bem denso, né? Parece bem um papo de maluco mesmo. Mas a ideia é essa, né? A gente evoluir, a gente crescer dentro dessa maluquice. Mas na verdade não é maluquice, né? É uma grande verdade, que é o encontro de nós mesmos. E eu tava vendo, né? Fazendo uma reflexão esses dias, até conversando com o Tarley. Uma coisa, né? Que eu acho muito interessante, muito mesmo isso aí, gente. Eu estava até fazendo uma comparação com o livro do Pressfield, né, que esses 3 últimos dias eu trouxe aí à tona, que é o A Guerra da Arte. A Luciana até me falou, tem um outro nome aqui, eu vou até ver para vocês que eu coloquei aqui na minha lista, só um minutinho, família, deixa eu abrir aqui. Ele mudou, A Guerra da Arte, ele tá com uma outra roupagem agora, ele tá com o nome Como Superar Seus Limites Internos, que inclusive, né, a Lucilena Galvão é quem faz o prefácio para essa edição, que é uma edição brasileira. Mas você acha A Guerra da Arte, mas o livro é o mesmo, né, a diferença de preço até, olhando aqui na Amazon, né, R$29 o Como Superar Seus Limites Internos, e A Guerra da Arte, do Pressfield, eu tenho ele, mas hoje ele tá mais caro, ele tá R$109, a capa comum, né, e não é novo, eu acho, e nem acha, é bem difícil de achar mesmo esse livro. Mas é uma ferramenta, muito poderosa. Eu quero complementar com vocês, né, hoje a gente, para quem tá acompanhando aqui, já há mais tempo, a gente já tá chegando no nosso último dia de férias, né, que é a nossa última revisão, que é a lição 150, então inclusive vou deixar aqui com vocês o título na tela. Hoje nós vamos revisar 2 lições, que é a lição 139, Aceitarei a expiação para mim mesmo, e a lição 140, Pode-se dizer que só a salvação cura. Para a gente complementar, né, para a gente fechar com chave de ouro essas revisões, eu comecei a fazer uma busca, né, uma reflexão sobre mim mesmo, e de todas essas coisas que vinham acontecendo estão acontecendo durante o meu percurso de evolução de estudo.
E muito, pô, eu acho que cabe demais esse exemplo que eu vou trazer para vocês, continuando ainda dentro de A Guerra da Arte, do Steven, que o Pressfield é muito feliz quando ele fala, né, as diversas formas que essas barreiras, essas dificuldades que você enfrentam, elas são multiformas que são um bloqueio, né, para que você impeça de fazer o que você tem que fazer, de seguir o seu propósito. Então vamos supor, né, eu trouxe o exemplo. Pô, o propósito do Pressfield era sentar todo dia, exatamente às 9 da manhã, e pegar e escrever o livro dele. Só que o que acontece? Não importa, na cabeça dele não importa se aquilo, se ele estava escrevendo a obra-prima mais top do mundo ou se ele estava escrevendo um lixo que ninguém ia querer ler. Inclusive, né, ele traz um exemplo muito forte nesses relatos que ele estava escrevendo, o seguinte: pô, eu fiquei 26 meses escrevendo um livro, cheguei, o livro não vendeu, não fez sucesso, nada, eu tive que jogar o livro fora, engavetou, e ele foi correndo, né, naquela época ele tinha mudado para uma cidadezinha pequena, foi conversar com um amigo que ele tinha, e o cara falou assim pra ele: sim, acabou, e daí? Começa outro, bora. Porque você acaba de resolver uma situação, já vem outra. Você não... Às vezes você busca para o seu ego, para sua vaidade, essa aprovação, essas palmas, né? Você quer que alguém te vai lá e te dá o quê? Te dá os parabéns, fala: isso aí mesmo? Você tá certinho, você tem que fazer. Ele sabia que o compromisso dele é fazer o que ele nasceu para fazer todos os dias, incansavelmente. E ele fazia aquilo com muita alegria. Ele contava que escrever para ele era, por mais que ele tivesse companhias ou não, ele sempre estava bem. E a gente sempre, né, tem a questão de buscar aprovação externa, porque a gente não conhece bem a si mesmo, não consegue se conhecer. E como que eu faço para me conhecer melhor? Eu tenho que começar a entender, né? E eu trago para contextualizar com a revisão da nossa lição de hoje, aceitar a expiação para mim mesmo, que é o quê? É tirar, né, essas barreiras todas que ele chama de resistência. Você pode chamar, ela tem vários nomes, tá? Você pode chamar de resistência, de dificuldade, de desafio, de briga, de guerra, do que você quiser. Ela tá ali pronta para te pegar no primeiro vacilo que você der, escorregar. Porque ela não dorme, né? Ela é parte sua também. Assim como a sua consciência. Então, se você aceita, né, tem esse entendimento de que a vida é isso, é os altos e baixos, e você não tem que ficar parando para se parabenizar por nada, cara, o seu espírito, a sua alma, a sua essência, a sua consciência, assim como você a chama, ela é a prova de balas. Então você pode meter bala nela, que ela não se abala com essas coisas exteriores, com críticas, com elogios. Pô, o que vir você vai olhar é o seguinte: isso aqui é produtivo? O que eu faço pro meu propósito para entregar melhor? Claro que eu tô falando isso de uma forma, parece ser que eu tenho que viver completamente em função do meu propósito. Sim, tenho, mas é uma nuance que eu levo um dia, uma vida, eu tenho que levar uma vida leve e feliz. Mas como que eu faço isso? Executando o meu propósito. E eu não vou ficar o tempo todo, digamos assim, executando, trabalhando o tempo todo. Claro que eu vou ter meus momentos de descanso, de paz, porque eu entendo como que funciona todo esse mecanismo, inclusive o time de descanso do meu corpo, né? Boas horas de sono, alimentação de qualidade, atividade física. Por exemplo, se o seu corpo reclama, como que é uma forma do seu corpo falar com você? Seu corpo fala com você através da dor. Então, se você está doente, se você passou mal, se você está com a dor na coluna, se você dormiu em cima do braço, ele está te dando algum sinal que ele está comunicando com você, para você prestar atenção nele. Por quê? Talvez você não esteja ligado nele de forma consciente, você está ligado ao seu corpo de forma inconsciente. Pô, eu tenho aqui, ele serve para mim fazer meu trabalho laboral e pronto, acabou, né? Para mais nada. Então eu não entendo essa nuance, né? Essa mudança dessa jornada que eu tenho que fazer. E eu tenho que começar a me tornar um observador, a minha consciência, tá? Eu me separar desse corpo físico, quanto eu olho para dentro de mim, quanto eu me conecto com o meu Criador, que é Deus, e eu começo a olhar, fazer esse entendimento
de observar tudo que eu faço, eu ser o meu chefe. Pô, acorda, você tem que trabalhar, não precisa ninguém te vigiar. O que você tem que fazer para cumprir o seu propósito? Qual que é o seu propósito? O que você tem que fazer? O que você tem que cumprir sua tarefa de todo dia? Você tem que acordar e fazer o quê? Agora, isso tem que ser uma coisa que te faça feliz, de fato. Não é o propósito que a pessoa que te falaram que você deveria ser. Pô, você daria um ótimo médico, você daria um ótimo escritor, um ótimo advogado. Então você não se guia pelas projeções, pelas coisas que as pessoas te falam, mas você é inspirado e guiado por uma força maior, que é a força de Deus, que te assopra, né, essas bênçãos, essas dádivas, eu vou chamá-las assim, para que você possa libertar e fazer a sua caminhada. Mas você tem que olhar para isso com clareza, fazendo essa limpeza na sua mente. Não se preocupando com coisas corriqueiras do dia. Se te criticaram, se falaram bem de você, se te elogiaram. Às vezes você se coloca numa posição que você mesmo se impede de evoluir. E eu percebo que isso acontece muito comigo. Muito. E essa semana foi uma semana muito decisiva de grandes insights, de reviver algumas questões. E eu descobri de uma forma muito dura, né? Mas assim, não tô chocado com isso, por incrível que pareça. Mas eu dou muita bobeira, eu vacilo com as coisas que eu já tenho entendimento. Mas o que é aquele negócio? Você entende, mas você não pratica, não exercita aquilo todo dia. Aí você não consegue chegar em um nível mais evoluído de prática. E, consequentemente, você começa a ficar travado. Então só tem um jeito, né, que vem para mais uma vez para complementar isso. Eu entendi que eu preciso, né, que conecta com a revisão da lição 139, que é a expiação, que eu tenho que aceitar que a vida é assim, que isso é parte do processo de evolução. E pode-se dizer que na 140 que só salvação cura. O que é a salvação? É quando eu faço essa aceitação da expiação para mim mesmo, e a partir daí eu compreendo que só a salvação pode me curar. E me curar de quê? De todas essas coisas que na verdade nem me atacam, elas não conseguem me atingir. Elas não atingem a minha essência em si, mas quando eu estou conectado com ela. Mas se eu estou no externo, aí a doença me pega, aí a tristeza me pega, eu fico desolado. Aí eu fico triste. Hoje eu tava até conversando ontem com o Francine isso, e olha que engraçado, né? Mais uma vez conectando, trazendo essas experiências do meu dia pra minha vida. Ontem ela tava sem sono. Isso foi a mãe dela tava no aniversário da amiga, conversando e tal. Aí ela chegou, sentou comigo, era umas 11 e pouca da noite. Ah, pai, tô sem sono. Aí eu falei, senta aí, vamos conversar e tal. A gente começou a bater um papo. Aí ela chegou, começou a contar coisa da escola, né, coisa normal de adolescente, e eu sentei lá e tal, comecei a ouvir ela falar, e ela falou assim, mas tem a fulana e a Beltrana, né, que a gente não adianta falar as coisas com o professor na sala, que às vezes é as queridinhas, que é isso, que é aquilo, que é assado. Aí eu só ouvi, né, o calado, né, não, e tem um menino lá que implica comigo, que é isso, ele me chama ele fala que eu sou um S, eu falei, por que eu S? Por causa da minha postura, que é assim, eu fico parecendo o jeito que eu ando e tal. Aí eu, beleza, né? Aí eu falei pra ela. Aí eu fui dar uma visão pra ela, né? Essa visão mais dinâmica, que igual a gente estuda aqui. E eu falei pra ela, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Para refletir. Você tá falando dessas duas colegas de classe sua. Elas fazem o que tem que ser feito? Elas tiram nota boa? Tira, pai. Elas têm as melhores notas da sala. Uma porque é bem estudiosa, é bem inteligente, ela é a mais inteligente da sala. E a outra porque dá resposta, porque é amiga dela. E aí eu virei e fiz uma leitura do movimento para ela. Falei assim, olha, se ela faz o que ela tem que ser feito, às vezes isso vai causar nas outras pessoas que não estão fazendo o que precisa ser feito, vai causar inveja, vai causar frustração, vai causar dor, vai causar medo. Porque aquela pessoa está fazendo e eu não. Então eu vejo o que me falta, mas eu não tomo a decisão de fazê-lo.
E aí eu fiz a pergunta para ela: por que você não escolhe ser a mais inteligente então? Mas para que isso aconteça, não basta só você escolher, você tem que fazer o que precisa ser feito para que isso aconteça. E quando eu não faço, e eu começo só a observar e querer juntar esses pedaços, essas críticas começam a me abalar. É igual o menino, falei para ela: por que ele tá te criticando? Ele deve ter uma postura excelente? Porque às vezes falta postura nele, porque às vezes os meninos de hoje em dia andam tudo assim, ó, para baixo, no celular pendurado. Você pode ver que a criançada hoje em dia, os adolescentes, eles é assim, ó, tudo fechadinho. Eles não andam mais assim, com o peito aberto, estufado. Por quê? O estilo da geração é o processo da evolução deles. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Então, a grande ideia é que você seja corajoso e vá em frente. Você não pode ficar preso ao fundamentalismo, né? Querendo sempre as mesmas coisas, que nada mude. A humanidade precisa avançar. As pessoas precisam evoluir. E como isso acontece? Com aquelas pessoas que têm coragem, mesmo diante do medo, de fazer o que precisa ser feito. E eu falei pra ela: qual que é o problema que você tem de não fazer? Por que você não consegue fazer as coisas que você cobra? Que você observa nas suas colegas? Que você falou que os professores preferem elas? Ah, pai, aí ela ficou pensativa, né? E quanto a gente entende isso, trazendo para cá, para o nosso exemplo, por que eu te conto essa história? Porque às vezes a gente é assim também, né? A gente não é diferente. Em todas as fases da nossa vida, quando você começa a observar, se você tem filhos, troca uma ideia com seus filhos para ver se eles te falam esse tipo de assunto. E observa que você vai ver que não tem nada diferente da sua vida hoje. Porque às vezes você vê um colega no trabalho e fala: pô, eu mesmo trouxe isso aqui esses dias. Eu estava conversando com um empresário que é da mesma área, que ele é muito mais bem sucedido que eu, e eu tive essa mesma linha de pensamento. Isso é o que ainda é um sinal que eu não consegui curar ainda. Eu não consegui desenvolver esse lado profissional da minha alma. Eu não levei minha alma a sério ainda, de aceitar o meu propósito e falar: não, o que eu tenho que fazer para minha alma ser um profissional, para realizar os sonhos da minha alma. O meu chamado, para eu fazer a minha entrega. E para fazer isso exige comprometimento. Se você não está comprometido, você não consegue realizar. Então eu acho que essa é um dos grandes insights que eu posso trazer para você hoje, de uma sacada. Conheça a si mesmo, né? Busque se aprofundar em você. Não tem nada mais poderoso que isso, meus leões e meus leões. Nada. Que inspiração que eu tive essa semana, de ter ficado doente, de tudo que aconteceu, dessa dificuldade, né, de chegar aqui, de ter mudado meus horários de gravação, de como as coisas aconteceram, das coisas que eu tive que ouvir, das coisas que eu ouvi, como eu as ouvi novamente. Inclusive alguns materiais que eu tô revisitando, assim, eu vejo o quanto a gente tem que estar o tempo todo ligado, fechar os olhos aqui para o corpo físico e se ligar na consciência. O que acontece aqui você me criticou, eu até comentei isso com vocês já. Sempre que eu faço campanha na internet, vai um lá e pá, hoje eu abri um comentário de uma crítica que eu já nem... Segue do baile. O cara preocupado lá com outras coisas lá e eu nem... Vamos embora. Sabe? Se você fez o seu trabalho que você tinha que fazer, não espere um parabéns. Você tá aqui para isso mesmo, para cumprir seu propósito. Você tem que entender que o corpo nada mais é do que um veículo que Deus te emprestou para você vir aqui cumprir seu propósito. Só que você, na sua consciência, sua mente é ainda quem toma as decisões. Mas se você não faz isso, não usa ele com sabedoria, não consegue evoluir, existe algo de errado que está te travando, que é justamente esse inconsciente coletivo dessas pessoas que vivem frustradas. Porque querem tudo na mão, não querem ter frustração, não querem sentir medo, não querem sentir dor. Tá, mas peraí, o que é medo, o que é dor? Você entende que às vezes você fica frustrado em coisas que você fica num buraco que você mesmo criou? Para pensar: eu tô triste, eu tô mal.
Eu vou para um lugar lá que eles vão me dar massagem, vão conversar comigo. Isso é só para alimentar a sua vaidade. Isso é só para alimentar a sua vaidade. E você tem que ser firme. Se você não toma essa decisão de superar, relevar essas coisas não te machucam nada. Sabe por quê? Porque a sua consciência não conhece isso. Isso não é verdade. Isso é ilusão. Isso é coisa do mundo externo, do que você vê com seus olhos do corpo físico. Porque quando você fecha seus olhos e conhece a si mesmo, quanto você é dono de si mesmo, não tem crítica de que te segura, meu leão e minha leoa. Não tem crítica que te segura. Não tem nada que te abala. Então você não precisa ninguém ficar te lisando, fazendo carinho, falando o que você deve fazer ou não. Você vai lá e faz e cumpre o seu propósito, pronto, acabou. É a sua missão, é o seu trabalho. E você é assim 24 horas, você é assim o dia todo. E quanto mais você faz a entrega, mais você recebe, né? Tem até um experimento que, aquele pêndulo, né, que você coloca, vamos lá, tem 6 bolinhas lá. Se você joga uma, ela bate nas outras e volta e devolve uma. Ou seja, se eu pego 2, solto as 2 no pêndulo, ela bate de cá e volta 2 bolinhas. Então isso é uma lei do universo. E a gente já viu essa lição. Tudo que eu dou é dado a mim mesmo. Então eu tenho que ter essa consciência para mim encaixar todos esses pontos e olhar para isso com mais clareza. E hoje, na revisão de hoje, né, a gente traz a aceitação da expiação para nós mesmos. E também pode-se dizer que a salvação vai curar, porque ela vai curar você desse mundo de ilusão, enquanto você consegue olhar verdadeiramente para dentro de você. Então meu convite hoje para você é esse, né? Faça essa reflexão sobre você mesmo e tome essas decisões importantes de fazer as mudanças que têm que ser feitas na sua vida. E lembre-se, tá? Como que eu me entrego? Como que eu vou fazer isso? Começando a ser um observador de si mesmo de uma forma de um plano superior. E você vai ser guiado, né? Você vai ser inspirado pelo nosso Criador, por Deus. Porque eu vou fazer até uma colocação aqui, né? Vai fugir até um pouquinho do contexto, mas para vocês entenderem as grandes obras, né? As grandes coisas que acontecem com os grandes artistas, as pessoas que são inspiradas, elas recebem essas inspirações. Eu acredito que são coisas que existem ao longo da eternidade, mas não são nossas, né? São criações de Deus e a gente é somente utilizado como um canal para colocar isso na humanidade, para mostrar, apresentar isso para as pessoas. Se uma pessoa conseguiu, então é possível que eu consiga também ser esse canal. E hoje a gente vê muito isso, né? A gente tem grandes exemplos de Mozart, por exemplo. Pô, o cara, quando escreveu a sinfonia dele, ele foi lá de primeira e não nem rascunhou, já escreveu o negócio todo. E tem gente que passa uma vida toda estudando e não consegue entregar. Por quê? São pessoas que estão mais atentas a ouvir essas inspirações, né? Dessa energia divina. E enquanto você está à disposição para ouvir, você faz essas anotações, você é usado como um canal de bênçãos para que essa energia divina, essa energia de Deus, ela traga essa coisa linda, né? Essa coisa perfeita de Deus para a humanidade, a clareza das pessoas. Então isso funciona muito, né? Até para o meio artístico, para o desenvolvimento da humanidade. Assim funciona na música, nas artes, né? Na pintura, na medicina, na filosofia. Pô, todo mundo tem sua individualidade, né? A gente precisa de vários aspectos para ter uma sociedade construtiva, libertadora. E a gente entende isso cada vez mais. Quando você entra para dentro de você, você passa a entender que não é mais sobre você, é sempre sobre o coletivo, né? Então isso é muito, muito lindo você perceber isso. Mas enquanto você não quebra essa barreira do eu, do ego, que é você pensar só em você, do egoísmo, você não consegue, né, entender a expiação. E a gente já falou, né, de uma certa forma sobre a expiação, e a gente vai trazer mais ainda sobre isso. A Luciana que aborda esse assunto muito melhor que eu, expiação. Eu tenho certeza, né, que se você olhar para isso com carinho, com cuidado, suas transformações vão ser cada vez mais rápidas. Você pode saltar às vezes 10 anos em um ano só,
mas de acordo com o seu nível de entrega, o seu nível de comprometimento, de aceitação, e quanto você aceita, né, mais rápido você cura essa cegueira, né, essa visão deturpada que você tinha de achar que você é um sofredor, que é uma pessoa fodida, sendo que você é ilimitado, né? Mas quando você se coloca à disposição do Criador para ser um canal de bênçãos, aí acabou. Aí ninguém te segura mais. Fechou, meus leões, minhas leoas? Muito obrigado, gratidão que você faça essa reflexão. Convido para vocês, eu quis compartilhar essa mensagem porque é uma coisa que eu tenho vivido muito ultimamente. Eu sempre trago assim essas experiências que eu estou vivendo. E amanhã a gente já começa, né, na lição 151, a gente já começa a voltar, né, para nossa intensidade de estudos. E cada vez mais as lições vão ficando mais intensas, vão pedindo mais comprometimento ainda para nós. E eu tenho certeza que a gente vai chegar lá no final muito mais evoluído do que a gente está agora. Fechou, meus leões, minhas leoas? Muito obrigado a todos vocês que estiveram até aqui comigo. E amanhã a gente está firme aí na lição 151. Preparem-se, viu? Acabou as férias. Vamos mergulhar, vamos estudar, que amanhã a gente está firme e forte. E tamo junto até depois do fim. Até mais.